Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós temos uma leitura muito complicada. Hoje a leitura é uma leitura muita coisa tem nessa leitura, né? E algumas coisas são interessantes, né? Primeiro, tem uma denúncia muito forte, muito atual. E a outra coisa que tem é uma mensagem de uma grande esperança, né? E que eu acho que a gente, às vezes, não presta atenção nessa mensagem. Então, daqui a pouco, daqui a mais 4 minutos, a gente vai fazer a leitura e a reflexão. E durante a reflexão eu vou chamar a atenção disso, né? dessa mensagem atual. Né? Atual pela denúncia, atual pela esperança. Né? Eu acho que é muito importante que a gente, com frequência, verifique essas coisas. Né? Verifique isso, porque às vezes a gente fica meio que perdido, meio que olhando e falando assim, mas o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou trabalhar isso? Né? Então, vamos aí com calma, vamos acompanhar, né? Vamos ver. E vamos só esperar um pouquinho para ver se chega alguém. Né? Hoje eu tenho aqui do meu lado a minha esposa, ela está aqui. O mozinho não gosta de aparecer, nunca gostou, né? Mas ela está aqui, ela fica aqui e vocês já viram, uma vez ou outra ela me dá um puxão de orelha. Bernardo, você esqueceu de tal coisa. Né? Então vamos ver. Né? Vamos ver se ela tem alguma coisa para me chamar a atenção hoje. Mas se você que vai assistir a live, né, ou você que assistiu alguma live, tem alguma coisa que eu falei que você não gostou, é só você dizer que a gente abre um espaço, você se manifesta, você pode até fazer reflexão junto comigo. Alguns momentos, alguns poucos momentos, infelizmente, algumas pessoas pediram e dividiram a tela comigo. Eu digo que são poucos. Eu gostaria que fossem mais, eu gostaria que tivesse. O meu sonho era ter uma live que toda hora a gente dividisse a live com outra pessoa, né? No início da epidemia eu cheguei até a fazer algumas lives divididas com as pessoas, né? Hoje em dia a epidemia está quase acabando e a gente continua fazendo a live, né? Bernardo, você acha que a epidemia vai acabar? Eu não tenho dúvida. Porque toda epidemia acaba, não existe epidemia perpétua. Né? Eu acho que algum dia a epidemia vai acabar. É claro que nós temos grupos ainda com alto risco. Né? Eu, por exemplo, continuo usando muito máscara, até na igreja. Né? Bernardo, mas precisa usar máscara na igreja? Sabe o que acontece, pessoal? Eu continuo usando, porque eu tenho muito medo de passar Covid para os outros. Né? E por que eu tenho esse medo? Porque eu trabalho no hospital, né, pessoal? Antes disso, né? Então, tenho muito medo de passar Covid para os outros. Então, sempre que eu vou na igreja, eu estou de máscara. Né? E vira e mexe, eu faço atividades. Então, por exemplo, no último sábado de outubro, né, dia 29, eu vou fazer um batismo. Aliás, vão ser 2, porque tem um caso especial, então vou fazer 2 batismos dia 29. O que isso significa? Significa que eu vou ter que fazer um teste, porque eu não vou me arriscar de estar com Covid na hora de um batismo com um grupo de pessoas mais velhas. Né? Vai que dá problema. Né? Aqui eu estou preocupado, porque
Acabou de aparecer o alerta aqui de 15%. Eu liguei aqui na energia, vamos ver que bicho dá. Pelo simples, não vou começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de pisarem os outros. Jesus começou a falar. Primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre o telhado. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podereis fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem devereis temer. Temeis aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais que muitos pardais. Sabe, pessoal, essa leitura, ela é uma leitura que talvez as pessoas não tenham absoluta compreensão dela. E talvez não tenha nada de mais nisso. Né? Eu mesmo posso dizer que eu já vi essa leitura, já li, já proclamei ela várias vezes. E cada vez que eu volto nessa leitura, a gente pode perceber mais um pouquinho. Aliás, é muito comum isso. A palavra de Deus é uma palavra que tem muita coisa nela. E aí, se a gente não voltar de vez em quando nessas palavras, a gente não vê as coisas. Mas aqui tem algumas coisas que são muito importantes. Né? Uma, inclusive, que eu já fiz uma live falando sobre o fermento dos fariseus. Né? E isso é muito claro. Tenhais cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Observem bem, existe um certo problema com o fermento. Né? O judeu, né, principalmente o grupo mais ocidental, não gostava de fermento, porque o fermento aumentava artificialmente o tamanho das coisas. Então, na cabeça deles havia um certo grau de mentira. Mas o grupo mais oriental acha o fermento bom. É por isso que às vezes você ouve as pessoas falarem: o fermento na massa, o fermento na massa que faz a massa crescer, mas aqui você também ouve um significado ruim. Porque não havia muito uma opinião formada sobre o fermento. Né? Mas aqui Jesus faz uma fala muito clara. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ele não está falando do fermento. Então, quando Jesus fala do fermento, que o reino de Deus é fermento na massa, é totalmente diferente desse fermento que está sendo dito aqui, que é o fermento dos fariseus. O fermento é a hipocrisia. E isso é um problema, porque nós temos uma hipocrisia religiosa. Os fariseus são um grupo religioso, mas são também um partido político, porque lembre-se que na época de Jesus não havia separação entre a igreja e o Estado.
Então, existia ali um regime teocrático, um regime, vamos dizer, que Deus que comandava aquilo através de um organismo chamado Sinédrio, que era composto essencialmente de fariseus. Algumas vezes tinha alguns saduceus, que eram outro partido. Mas nós estamos falando de uma hipocrisia religiosa. Uma hipocrisia religiosa, uma hipocrisia que estava muito bem pautada, que usava da religião. A partir de argumentos religiosos, os fariseus e os mestres da lei exerciam domínio sobre a população. Bernardo, já vem você com essa história de domínio, uso de religião? Outro dia mesmo nós ouvimos Jesus falando: ai de vós, mestres da lei, que tem a chave da sabedoria, não entrais pela porta e não deixai que os outros entrem. Ai de vós, fariseus, que sodes, que colocam pesados fardos sobre os ombros dos outros, mas não carregam sequer uma palha. Não sou eu que estou dizendo que havia uma manipulação. É o próprio Jesus, que, além de Deus, é testemunha ocular da época. Ele relata o que ele vê. E ele fala sobre o que ele sabe. Ele vê como homem e sabe como Deus. Então, não estou falando assim uma opinião. Estou vendo um dado posto da Escritura. E é muito interessante, porque Jesus nos dá o antídoto para a hipocrisia religiosa. Sabe, pessoal, essa interpretação é nova. Essa interpretação que estou fazendo hoje eu nunca fiz na minha vida. Mas refletindo hoje, eu observei isso, que Jesus nos dá o antídoto para a hipocrisia religiosa. Bernardo, mas onde é que está escrito isso aqui? É quando ele fala assim: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, ele diz: visto na escuridão, seja ouvido a voz do dia, o que foi pronunciado ao pé do ouvido no quarto, gritam nos telhados. Só há um antídoto para a hipocrisia religiosa. É trazer isso às claras. É mostrar às pessoas que existe uma manipulação da religião. Inclusive, a CNBB, que faz 70 anos hoje, você fez um post dando parabéns para a CNBB, faz 70 anos hoje. É a mais antiga conferência episcopal do mundo, tá? Principalmente capitaneada a criação dela por Dom Helder Câmara. Mas, voltando, a CNBB fez, inclusive, uma nota falando sobre a manipulação da fé, sobre o uso da fé como uma ferramenta política. É muito interessante, porque isso é o mesmo mecanismo que os fariseus tinham. Os fariseus, como eu falei, é um partido religioso, mas é um partido político. E hoje, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos faz uma nota sobre a manipulação da fé com uso político. E só há, e isso é hipocrisia, Bernardo? É. Porque existe uma coisa que é o compromisso do fiel, do homem, da pessoa que segue Jesus, com um mundo melhor. Ou seja, nós estamos falando de um compromisso religioso. Esse compromisso, ele vai existir em qualquer situação, independente do governo. Nós iremos sempre nos comprometer. Nós iremos sempre nos comprometer com o bem comum. E o bem comum exige uma sociedade que tem cuidado com a educação, cultura, que tem um cuidado com o bem-estar, com o lazer, com o transporte, com uma ordem social justa, com uma ordem jurídica estável,
uma série de outras coisas. Isso é o nosso compromisso de produzir o bem comum para todas as pessoas que habitam em nossa sociedade. Isso independe de governo. Agora, existe a hipocrisia quando eu quero dizer que só pode ser esse candidato. Que só esse candidato, o outro vai contra a fé. Se eu estou fazendo isso, eu estou sendo hipócrita em religião. Até é válido que alguém diga, eu fiz a análise, olhei com cuidado, fiz a análise e à luz da fé resolvi votar nesse candidato. Tudo bem, é um direito seu, meus parabéns, fez o melhor que você podia fazer. Mas você dizer que só esse candidato segue isso, só essa candidata segue isso, você está indo pelo caminho dos fariseus. E qual é o antídoto? O antídoto é a gente falar claramente sobre isso. É a gente abertamente denunciar isso, abertamente mostrar que isso não é verdade. Por isso que Jesus fala, nada deve ficar oculto, nada deve ser escondido, tudo que é falso deve ser mostrado. E aí vem uma segunda parte, estou olhando ali para ver se dá tempo de falar e dá. Vem uma segunda parte que é muito preocupante, que Jesus fala assim, não temais aqueles que podem destruir o corpo. Sabe, ontem mesmo eu falei sobre isso. Ontem mesmo eu falei sobre a questão de ser profeta, da necessidade de ser profeta e dos perigos de ser profeta. E que às vezes os profetas são mortos. E aí é muito comum que as pessoas falem assim, mas Bernardo, o que eu faço? E Jesus fala, não temais aquele que pode destruir o teu corpo, porque ele só pode fazer isso. Teme aquele que pode, além de destruir teu corpo, lançar a tua alma ao inferno. Sabe, é muito interessante isso, porque Jesus coloca que existe algo pior do que a morte, que é ser lançado ao inferno. E aí, isso deve dar uma angústia muito grande para as pessoas. Isso deve dar um certo desespero. E eu, inclusive, falei ontem para as pessoas, olha, se você está em risco, se você fazer uma fala, fazer uma posição pode trazer algum problema maior, não faça nesse momento. E aí é capaz de alguém ficar em dúvida, Bernardo, eu faço, não faço, eu tento, não tento. E aí vem Jesus com um grande consolo. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia. Sabe, o pardal na época era um passarinho assim que não valia nada. Né? O pardal era talvez quase uma praga. Para alguns agricultores era uma. E aí ele diz assim, no entanto, né, nenhum deles é esquecido por Deus, mesmo sendo absolutamente insignificante. O pardal não é esquecido por Deus. E aí vem adiante. Não tenha medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Sabe, pessoal, é importante a gente entender isso. De vez em quando eu vejo algumas pessoas falando como se nós fôssemos insignificantes. Tem até algumas pessoas que fazem músicas que eu até gosto. Não vou dizer que eu não goste da música, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem uma música, talvez minha esposa se lembre, que fala assim, sou pequenino e sem valor. A música é bonita. Não critiquem a música, não, ela é bonita, eu gosto da música. Mas eu quero fazer uma observação. Você não é sem valor. Você vale muito mais do que milhares de pardais. Você não é sem valor. Deus se encarnou numa criança por causa de você. Deus
suportou nascer nas piores condições, nasceram sem teto, ter como berço um coxo de comida por você. Deus suportou ser perseguido, jurado de morte, ter que fugir para uma terra estranha, sendo tratado como forasteiro, como indesejado, por você. Deus ficou 40 dias sem comer e sem beber por você. Deus aceitou ser preso, barbaramente torturado, ser crucificado e ser morto por você. Sabe, pessoal, tudo isso que Jesus fez, ele não fez pelas pessoas de uma forma genérica. Ele fez especificamente por cada um de nós. Nós valemos mais que milhares, milhões de pardais. Nós valemos a vida de Deus. Você vale a vida de Deus. Tenha certeza que no momento certo, na questão crucial, Deus te iluminará como agir. Tenha certeza que você terá todos os dons necessários para, no momento oportuno, revelar tudo o que há de errado e que precisa ser revelado. Sabe, talvez a gente não consiga mudar o mundo. Mas nós não precisamos mudar o mundo. Nós precisamos, antes de tudo, mudar a nós mesmos. Entender que valemos demais, que valemos além da conta. Entender que, às vezes, nós atravessamos períodos terríveis da vida. Às vezes, nós passamos situações onde a alma da gente dói, onde parece não haver esperança, onde parece que tudo se acabou, que o ódio, que a mentira, que a solidão, que a dor superou tudo e que nada mais funciona. Sabe, tem horas que a gente tem certeza de total fracasso. Não se esqueça. Vós valeis mais que muitos pardais. Se essa, de algum momento, for a sua situação, lembra-se de Maria Madalena, absolutamente derrotada, absolutamente triste, absolutamente sem nenhuma esperança. Mas com aquela sensação, aquela coisinha no coração. Eu não sei nem quem vai arrastar a pedra, mas eu vou visitar o túmulo do Senhor. E do túmulo do Senhor brilha o sol da justiça. Do túmulo do Senhor brilha a luz que ilumina toda a humanidade. Daquele ato de amor que ocorreu lá atrás. Brilha aquilo que muda toda a história. Sejamos nessas horas como Maria Madalena. Vamos agir mesmo sem entender plenamente, mesmo sem ter as condições ideais, mesmo sem ter, talvez, as palavras necessárias. Pois tudo que nós precisamos é entender que valemos mais que muitos pardais. Amém? Bem, essa foi a reflexão de hoje. Vocês sabem que eu estou quase sem bateria, né? Eu pluguei aqui, mas já deu um outro alerta aqui, então vou terminar logo. Amanhã tem live, tá? Me despeço. A minha bênção, por intercessão de Maria Madalena,
desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, que o Senhor nos acompanhe. Nos vemos amanhã, 19h30. Até lá, beijos e bênçãos.